Manuela Rocha acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. Aos 10 anos, ela já havia desenvolvido uma rotina que impressionaria qualquer adulto. Enquanto outras crianças da sua idade sonhavam com bonecas e desenhos animados, Manuela sonhava com motores, engrenagens e o ronco perfeito de um carro bem ajustado. Sua casa simples, no bairro da Liberdade, em São Paulo, era um santuário de peças automotivas e ferramentas que ela havia coletado ao longo dos anos. Seu pai, Roberto Rocha, era mecânico há mais de 20 anos, mas nunca havia visto nada parecido com o talento natural da filha. Desde os 5 anos, Manuela demonstrava uma curiosidade insaciável por qualquer coisa que tivesse rodas e motor. Ela desmontava brinquedos para entender como funcionavam, fazia perguntas complexas sobre sistemas de transmissão e absorvia cada palavra que ouvia na oficina do pai. Roberto inicialmente tentou desencorajar o interesse da filha, acreditando que mecânica não era lugar para meninas. Mas Manuela era persistente e determinada. Ela passava horas observando o pai trabalhar, memorizando cada movimento, cada técnica, cada som que indicava um problema específico. Quando completou 8 anos, ela já conseguia identificar problemas nos carros apenas ouvindo o barulho do motor. A transformação de Manuela, de uma criança curiosa, em uma pequena especialista automotiva, não aconteceu da noite para o dia. Foram anos de dedicação, estudo e prática constante. Ela lia manuais técnicos como se fossem livros de aventura, assistia a vídeos educativos sobre mecânica e praticava em carros velhos que o pai trazia para casa. Sua mãe, Maria Conceição, inicialmente se preocupava com o futuro da filha, mas aos poucos foi percebendo que Manuela possuía um dom especial. A menina não apenas entendia de mecânica, ela tinha uma intuição quase sobrenatural para diagnosticar problemas. Podia ouvir um motor funcionando e imediatamente identificar se havia algo errado com o sistema de injeção, com a correia dentada ou com qualquer outro componente. Sua precisão era impressionante e sua capacidade de resolver problemas complexos deixava até mesmo mecânicos experientes boquiabertos. Aos 10 anos, Manuela já havia se tornado uma lenda no bairro. Vizinhos traziam seus carros para que ela desse uma olhada, e ela raramente errava um diagnóstico. Sua fama começou a se espalhar pela região, e pessoas de outros bairros começaram a procurar a pequena mecânica para resolver problemas que outros profissionais não conseguiam identificar. O que tornava Manuela ainda mais especial era sua personalidade. Apesar de sua expertise técnica impressionante, ela continuava sendo uma criança doce e carinhosa. Usava sempre 2 laços rosas no cabelo, uma tradição que sua avó havia iniciado, e nunca perdia a oportunidade de sorrir e ser gentil com todos ao seu redor. Ela provou que competência e feminilidade podiam coexistir perfeitamente. A oficina do pai de Manuela, oficina do Roberto, estava localizada em uma rua movimentada da Liberdade. Era um espaço pequeno, mas organizado, onde Roberto atendia principalmente moradores do bairro e alguns clientes fiéis que o acompanhavam há anos. A chegada de Manuela como assistente não oficial transformou completamente a dinâmica do lugar. Inicialmente, os clientes ficavam desconfiados ao ver uma garotinha de macacão mexendo em seus carros. Muitos pediam para que apenas o pai trabalhasse em seus veículos, mas Roberto havia aprendido a confiar completamente no talento da filha. Ele começou a permitir que Manuela fizesse os diagnósticos iniciais, e os resultados eram consistentemente impressionantes. A reputação da pequena mecânica cresceu organicamente. Clientes que inicialmente resistiam à ideia de uma criança mexer em seus carros, logo se tornaram seus maiores defensores. Manuela não apenas identificava problemas com precisão cirúrgica, mas também conseguia explicar questões técnicas complexas de forma simples e compreensível.
Ela tinha o dom de fazer com que as pessoas se sentissem à vontade e confiantes em suas habilidades. Um dos momentos mais marcantes na oficina aconteceu quando um cliente trouxe um carro que havia passado por 3 mecânicos diferentes e nenhum deles conseguiu identificar o problema. O veículo apresentava um barulho estranho e perda de potência, mas todos os mecânicos anteriores haviam dado diagnósticos diferentes e nenhum dos reparos havia funcionado. Roberto estava pronto para sugerir que o cliente procurasse um especialista quando Manuela se aproximou. A menina ouviu o motor por menos de 2 minutos e imediatamente identificou o problema. Uma pequena rachadura na carcaça do turbo que estava causando perda de pressão. O reparo custou uma fração do que os outros mecânicos haviam cobrado e o carro voltou a funcionar perfeitamente. O cliente ficou tão impressionado que começou a recomendar a oficina para todos os seus conhecidos, sempre mencionando a menina prodígio que trabalha lá. Manuela também desenvolveu uma abordagem única para lidar com clientes nervosos ou estressados. Ela percebia quando alguém estava preocupado com o custo do reparo ou com a possibilidade de ser enganado e sempre fazia questão de explicar exatamente o que estava acontecendo com o veículo. Sua honestidade e transparência criaram uma base de clientes extremamente leais. A oficina começou a receber clientes de bairros cada vez mais distantes. Pessoas dirigiam por horas para ter seus carros examinados pela pequena mecânica que estava ganhando fama em toda a cidade. Roberto precisou contratar um ajudante adicional para dar conta da demanda crescente e a receita da oficina triplicou em menos de 1 ano. O sucesso trouxe novos desafios. Manuela precisava equilibrar seu tempo entre a escola, os estudos e o trabalho na oficina. Seus pais foram inflexíveis quanto à importância da educação formal, mas também reconheceram que a filha possuía um talento que precisava ser nutrido. Eles estabeleceram uma rotina rigorosa que permitia que Manuela continuasse desenvolvendo suas habilidades mecânicas sem prejudicar seu desempenho escolar. A fama de Manuela havia se espalhado tanto que começou a chamar a atenção de pessoas influentes na cidade. Empresários, executivos e até mesmo alguns mecânicos de oficinas concorrentes começaram a falar sobre a menina prodígio da liberdade. Alguns com admiração, outros com ceticismo, mas todos curiosos para ver se a reputação dela era realmente merecida. Foi em uma manhã de sexta-feira que Roberto recebeu uma ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz profissional e séria se identificou como assistente executivo de uma grande empresa de transporte de luxo. A empresa estava enfrentando um problema técnico complexo em uma de suas limusines mais caras, e vários mecânicos especializados já haviam tentado resolver sem sucesso. O problema era urgente, porque a limusine seria usada para transportar clientes VIP durante um evento importante no fim de semana. A empresa havia ouvido falar sobre a reputação de Manuela e decidiu dar uma chance à pequena mecânica, mesmo com todas as reservas que tinham sobre contratar uma criança para um trabalho tão delicado. Roberto ficou nervoso com a responsabilidade. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre a reputação que ele e Manuela haviam construído ao longo dos anos. Um erro em um trabalho de alto perfil poderia arruinar tudo o que eles haviam conquistado. Ele conversou longamente com a filha sobre a situação, explicando a importância do trabalho e os riscos envolvidos. Manuela ouviu atentamente e, com a maturidade que sempre a caracterizou, disse que estava pronta para o desafio. Ela havia trabalhado em carros de luxo antes e sabia que os princípios básicos da mecânica eram os mesmos, independentemente do preço do veículo. Sua confiança tranquilizou Roberto e eles decidiram aceitar o trabalho. O local do encontro foi estabelecido em frente ao luxuoso Hotel Imperial Palace, no centro de São Paulo.
A empresa queria que o reparo fosse feito no local para economizar tempo e evitar o transporte da limusine até uma oficina. Roberto e Manuela chegaram ao local em sua caminhonete velha, uma diferença gritante em relação ao ambiente luxuoso ao redor. Quando desceram do veículo, Manuela chamou atenção imediatamente. Ela usava seu macacão de mecânica habitual, perfeitamente limpo e organizado, com seus característicos laços rosas no cabelo. Apesar de sua aparência profissional, era impossível ignorar o fato de que ela era uma criança de 10 anos em um ambiente dominado por adultos em trajes formais. Os dois executivos da empresa, que estavam esperando pela chegada dos mecânicos, ficaram visivelmente surpresos e desconfortáveis. Eles haviam esperado uma equipe de profissionais experientes, não um homem de meia idade acompanhado de uma criança. A situação criou um momento de tensão palpável, onde o preconceito e as expectativas sociais colidiram com a realidade do talento excepcional de Manuela. Os executivos da empresa, identificados como Maurício Santos e Ricardo Oliveira, não conseguiam esconder sua incredulidade. Eles haviam investido uma quantia considerável neste último recurso e agora se encontravam diante de uma situação que parecia saída de uma comédia. A limusine Mercedes-Benz S-Class, avaliada em mais de R$500 mil, estava com problemas que já haviam frustrado 3 equipes de mecânicos especializados. Maurício, o mais velho dos dois, foi o primeiro a expressar suas reservas. Ele olhou para Roberto com uma expressão que misturava desespero e desconfiança, perguntando se realmente esperavam que ele confiasse um veículo tão caro a uma criança. Roberto manteve a calma e explicou pacientemente que sua filha possuía habilidades excepcionais e que eles não teriam aceito o trabalho se não tivessem certeza de que poderiam resolver o problema. Ricardo, por sua vez, estava claramente nervoso com a situação. Ele havia sido o responsável por encontrar uma solução para o problema da limusine e sua reputação profissional estava em jogo. A ideia de explicar para seus superiores que ele havia contratado uma criança de 10 anos para resolver um problema técnico complexo o deixava extremamente desconfortável. Manuela observou a situação com a maturidade que sempre a caracterizou. Ela percebeu a tensão no ar e entendeu que precisava não apenas resolver o problema técnico, mas também provar que merecia o respeito e a confiança daqueles homens. Ela se aproximou da limusine com passos firmes e seguros, sua postura demonstrando uma confiança que contrastava completamente com sua idade. A primeira coisa que Manuela fez foi pedir para que ligassem o motor. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, apenas ouvindo com atenção total. Seus olhos se fecharam enquanto ela se concentrava nos sons que o motor estava produzindo. Os executivos trocaram olhares céticos, mas Roberto conhecia essa expressão da filha e sabia que ela estava no seu elemento. Depois de ouvir o motor por alguns minutos, Manuela pediu para que o desligassem e solicitou algumas ferramentas básicas. Ela começou a trabalhar com movimentos precisos e determinados, verificando diferentes sistemas do veículo. Cada ação dela era calculada e proposital, demonstrando um conhecimento técnico que impressionou até mesmo os céticos executivos. Enquanto trabalhava, Manuela explicou calmamente o que estava fazendo e por que estava verificando cada componente específico. Ela falava de forma clara e profissional, usando termos técnicos apropriados, mas sempre se certificando de que todos entendessem seu raciocínio. Sua abordagem sistemática e metodológica revelou um nível de experiência que parecia impossível para alguém tão jovem. Os executivos começaram a perceber que estavam diante de algo extraordinário. A forma como Manuela manuseava as ferramentas, sua compreensão dos sistemas automotivos e sua capacidade de comunicar conceitos técnicos complexos eram evidências claras de que ela possuía um talento genuíno e excepcional. O ceticismo inicial começou a dar lugar à curiosidade e, eventualmente, ao respeito. Após uma análise minuciosa,
Manuela identificou algo que todos os mecânicos anteriores haviam negligenciado. O problema não estava no motor em si, mas em um sensor aparentemente insignificante que estava enviando informações incorretas para o sistema de gerenciamento eletrônico do veículo. Era um componente pequeno, escondido em uma localização de difícil acesso, mas que tinha um impacto gigantesco no desempenho geral da limusine. A descoberta foi um momento de pura genialidade. Manuela explicou que o sensor defeituoso estava causando uma cascata de problemas. O sistema de injeção não estava funcionando adequadamente. O turbo não estava recebendo os sinais corretos, e isso estava resultando em perda de potência e o estranho ruído que havia confundido todos os outros profissionais. Era um diagnóstico que exigia não apenas conhecimento técnico, mas também uma compreensão profunda de como todos os sistemas do veículo interagiam entre si. Maurício e Ricardo ficaram impressionados com a explicação detalhada de Manuela. Eles haviam passado semanas ouvindo teorias diferentes de vários mecânicos, mas nenhum havia conseguido identificar a verdadeira causa do problema. A forma como a menina explicou a situação foi tão clara e lógica que até mesmo eles, que não eram especialistas em mecânica, conseguiram entender exatamente o que estava acontecendo. O próximo passo seria a substituição do sensor defeituoso. Manuela explicou que precisaria de uma peça específica, mas que o trabalho em si seria relativamente simples, uma vez que o problema real havia sido identificado. Ela estimou que o reparo levaria cerca de 1 hora para ser concluído, desde que conseguissem a peça correta. Os executivos ficaram aliviados ao saber que o problema tinha solução e que não seria necessário desmontar o motor inteiro ou fazer reparos complexos e caros. Eles imediatamente entraram em contato com um fornecedor de peças automotivas de luxo e providenciaram a entrega do sensor necessário no local. Enquanto esperavam, Manuela continuou sua inspeção do veículo, verificando outros sistemas para garantir que não havia problemas adicionais. Durante esse período de espera, uma transformação notável aconteceu na atitude dos executivos. Eles começaram a fazer perguntas sobre a trajetória de Manuela, sobre como ela havia desenvolvido suas habilidades e sobre seus planos para o futuro. A conversa revelou não apenas a expertise técnica da menina, mas também sua personalidade cativante e sua paixão genuína pela mecânica. Manuela contou sobre sua jornada, sobre como havia começado a se interessar por carros ainda muito pequena, sobre as horas que passava estudando e praticando na oficina do pai. Ela falou sobre seus sonhos de um dia ter sua própria oficina especializada e sobre como queria provar que idade e gênero não determinavam a capacidade de uma pessoa. Quando a peça chegou, Manuela executou o reparo com precisão cirúrgica. Seus movimentos eram confiantes e eficientes, e ela trabalhou com a concentração total de um profissional experiente. O processo foi fascinante de observar, e os executivos ficaram impressionados com a velocidade e a precisão com que ela completou o trabalho. Quando Manuela terminou o reparo e ligou o motor da limusine, o resultado foi imediato e impressionante. O veículo funcionou perfeitamente, com uma suavidade e potência que não apresentava há semanas. O estranho ruído havia desaparecido completamente, e o motor agora produzia o ronco característico de um Mercedes-Benz em perfeito estado de funcionamento. Maurício e Ricardo ficaram absolutamente impressionados. Eles haviam testemunhado algo extraordinário. Uma criança de 10 anos havia conseguido resolver um problema que havia frustrado múltiplos profissionais experientes. O alívio e a admiração em seus rostos eram evidentes, e eles não conseguiam esconder sua surpresa com a competência excepcional de Manuela. O pagamento pelo serviço foi feito imediatamente, e os executivos incluíram uma generosa gratificação como reconhecimento pela qualidade excepcional do trabalho. Mas mais importante que o dinheiro foram as palavras de elogio e reconhecimento que eles direcionaram tanto para Manuela
quanto para Roberto. Eles admitiram que haviam chegado ao local com preconceitos e expectativas equivocadas, mas que a experiência havia sido uma lição valiosa sobre não julgar as pessoas pela aparência. Maurício pediu o cartão de visita da oficina e disse que recomendaria os serviços de Manuela para outros clientes da empresa. Ele explicou que a empresa possuía uma frota considerável de veículos de luxo e que sempre estava procurando por mecânicos verdadeiramente competentes. A possibilidade de estabelecer uma parceria comercial com uma empresa de grande porte representava uma oportunidade incrível para o futuro de Manuela. Ricardo, por sua vez, estava particularmente interessado na história pessoal de Manuela. Ele mencionou que tinha uma filha da mesma idade e que ficou inspirado ao ver como uma criança podia ser tão determinada e competente. Ele prometeu que contaria a história de Manuela para sua filha como exemplo de que era possível alcançar qualquer objetivo com dedicação e trabalho árduo. Antes de se despedirem, os executivos fizeram questão de tirar fotos com Manuela, dizendo que queriam documentar o momento em que conheceram uma futura estrela do mundo automotivo. Eles previram que a menina teria um futuro brilhante pela frente e que provavelmente se tornariam uma lenda na indústria automobilística. A experiência no Hotel Imperial Palace marcou um ponto de virada na vida de Manuela. Ela havia provado que seu talento era real e que podia competir com qualquer profissional, independentemente da idade ou experiência. O reconhecimento de clientes tão exigentes validou anos de trabalho árduo e dedicação e abriu portas para oportunidades que ela nunca havia imaginado. Roberto estava extremamente orgulhoso da filha. Ele havia assistido a toda a interação e visto como Manuela havia lidado com a pressão e o ceticismo com dignidade e profissionalismo. A experiência confirmou sua convicção de que a filha possuía não apenas habilidades técnicas excepcionais, mas também a maturidade e a personalidade necessárias para ter sucesso em qualquer desafio que enfrentasse. A notícia sobre a pequena mecânica que havia resolvido o problema da limusine de luxo se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais de São Paulo. Maurício e Ricardo cumpriram suas promessas e começaram a recomendar os serviços de Manuela para colegas e clientes. A história da menina de 10 anos que havia impressionado executivos experientes se tornou uma lenda urbana que despertava curiosidade e admiração. Nas semanas seguintes ao incidente no Hotel Imperial Palace, a oficina do Roberto começou a receber ligações de pessoas que nunca haviam pisado na liberdade. Empresários, executivos e até mesmo alguns mecânicos de outras oficinas queriam conhecer a famosa Manuela Rocha. A agenda da pequena mecânica ficou completamente lotada e Roberto precisou implementar um sistema de agendamento para organizar a demanda crescente. A transformação na clientela da oficina foi notável. Carros importados e veículos de luxo começaram a aparecer regularmente na pequena rua onde ficava a oficina do Roberto. A presença desses veículos caros no bairro popular causou curiosidade entre os moradores locais, que logo descobriram que a responsável pela atração era a pequena Manuela. Um dos clientes mais importantes que procurou os serviços de Manuela foi Adriana Costa, proprietária de uma concessionária de carros importados. Adriana havia ouvido falar sobre a menina através de conhecidos e decidiu testar suas habilidades com um problema complexo em uma Porsche que estava dando dor de cabeça para sua equipe técnica há semanas. Manuela diagnosticou o problema da Porsche em menos de meia hora e executou o reparo com precisão impressionante. Adriana ficou tão impressionada que ofereceu a Manuela a oportunidade de trabalhar em sua concessionária nos fins de semana, lidando especificamente com casos complexos que a equipe regular não conseguia resolver.
A oferta representava não apenas um aumento significativo na renda, mas também a chance de trabalhar com veículos de alta performance que raramente apareciam na oficina do bairro. Roberto ficou dividido em relação à proposta. Por um lado, ele reconhecia que seria uma oportunidade incrível para Manuela expandir sua experiência e trabalhar com tecnologia automotiva de ponta. Por outro lado, ele se preocupava com a pressão adicional sobre uma criança que já tinha uma agenda muito cheia entre escola, estudos e trabalho na oficina familiar. Depois de muitas conversas em família, eles decidiram aceitar a proposta de Adriana com algumas condições. Manuela trabalharia na concessionária apenas um dia por semana, sempre acompanhada pelo pai, e o trabalho não poderia interferir com suas responsabilidades escolares. Adriana concordou prontamente com essas condições, ansiosa para ter acesso ao talento excepcional de Manuela. A primeira semana de trabalho na concessionária foi uma experiência transformadora para Manuela. Ela teve acesso a equipamentos de diagnóstico de última geração, ferramentas especializadas e veículos que ela havia apenas visto em revistas. A oportunidade de trabalhar com carros de alta performance expandiu significativamente seus conhecimentos técnicos e a expôs a sistemas automotivos que ela nunca havia encontrado antes. Os mecânicos da concessionária, inicialmente céticos em relação à chegada de uma criança em seu ambiente profissional, logo se tornaram admiradores e defensores de Manuela. Eles ficaram impressionados não apenas com suas habilidades técnicas, mas também com sua disposição para aprender e sua capacidade de trabalhar em equipe. Manuela sempre fazia questão de fazer perguntas e absorver conhecimento dos profissionais mais experientes. O sucesso crescente de Manuela trouxe consigo novos desafios, que testaram não apenas suas habilidades técnicas, mas também sua resiliência emocional. A pressão de ser constantemente observada e julgada por sua idade começou a pesar sobre seus ombros pequenos. Cada trabalho se tornava um teste público de suas capacidades, e ela sentia que não tinha direito ao erro que qualquer profissional experiente poderia cometer. Na escola, a situação também se tornou complicada. Alguns colegas de classe começaram a tratá-la de forma diferente, misturando inveja com admiração. Professores, por sua vez, ficaram divididos entre orgulho e preocupação, questionando se uma criança deveria estar assumindo responsabilidades profissionais tão significativas. Manuela se sentiu isolada entre dois mundos, jovem demais para ser levada a sério pelos adultos, mas diferente demais para se relacionar normalmente com outras crianças. A pressão aumentou quando um jornalista local descobriu a história de Manuela e decidiu escrever uma matéria sobre a menina prodígio da mecânica. A reportagem, embora positiva, trouxe atenção indesejada e transformou Manuela em uma espécie de celebridade local. Pessoas começaram a reconhecê-la na rua e a privacidade que ela valorizava começou a desaparecer. Roberto e Maria Conceição perceberam que a filha estava lutando com a pressão e decidiram buscar ajuda profissional. Eles encontraram uma psicóloga especializada em crianças superdotadas, que ajudou Manuela a desenvolver estratégias para lidar com as expectativas e pressões externas. As sessões de terapia foram fundamentais para que ela aprendesse a separar sua identidade pessoal de suas conquistas profissionais. Um dos momentos mais difíceis chegou quando Manuela enfrentou seu primeiro grande fracasso. Um cliente trouxe um carro com problema elétrico complexo que ela não conseguiu resolver na primeira tentativa. O cliente, que havia ouvido falar sobre sua reputação, ficou visivelmente desapontado e questionou publicamente se ela realmente era tão competente quanto as pessoas diziam. O incidente abalou profundamente a confiança de Manuela. Ela passou dias se questionando, revisando seus conhecimentos e se perguntando se estava sendo presunçosa ao assumir responsabilidades tão grandes.
Roberto percebeu o estado emocional da filha e decidiu que era hora de uma conversa séria sobre fracasso, aprendizado e crescimento pessoal. A conversa entre pai e filha foi um marco na jornada de Manuela. Roberto explicou que o fracasso era parte natural do processo de aprendizado e que até mesmo os mecânicos mais experientes enfrentavam problemas que não conseguiam resolver imediatamente. Ele compartilhou suas próprias experiências de fracasso e como elas haviam contribuído para seu crescimento profissional. Inspirada pelas palavras do pai, Manuela decidiu voltar ao problema elétrico que havia derrotado ela. Desta vez, ela abordou a situação com uma perspectiva diferente, pedindo ajuda para mecânicos mais experientes e utilizando recursos que não havia considerado anteriormente. Após 2 dias de trabalho colaborativo, eles conseguiram identificar e resolver o problema. A experiência do fracasso e da recuperação foi transformadora para Manuela. Ela aprendeu que pedir ajuda não era sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Descobriu que o trabalho em equipe podia potencializar suas habilidades e que a humildade era tão importante quanto a competência técnica. Esses aprendizados a tornaram não apenas uma mecânica melhor, mas também uma pessoa mais madura e equilibrada. A experiência de enfrentar e superar o fracasso marcou o início de uma nova fase na vida de Manuela. Ela emergiu da crise mais madura, mais sábia e com uma perspectiva mais equilibrada sobre suas habilidades e responsabilidades. A menina, que havia sido definida apenas por sua precocidade técnica, começou a desenvolver qualidades de liderança e mentoria que surpreenderam a todos ao seu redor. Manuela decidiu que queria compartilhar seus conhecimentos com outras crianças que demonstrassem interesse em mecânica. Ela propôs para o pai a criação de um pequeno programa de iniciação automotiva para jovens do bairro, onde ela poderia ensinar conceitos básicos e despertar o interesse pela área. Roberto apoiou entusiasticamente a ideia, reconhecendo que ensinar seria uma forma valiosa de Manuela consolidar seus próprios conhecimentos. O programa começou pequeno, com apenas 3 crianças interessadas, mas logo cresceu para incluir adolescentes e até mesmo alguns adultos que queriam aprender mecânica básica. Manuela revelou-se uma professora natural, capaz de explicar conceitos complexos de forma simples e envolvente. Ela adaptava suas explicações para diferentes idades e níveis de experiência, sempre com paciência e encorajamento. Um dos primeiros alunos de Manuela foi Carlos, um adolescente de 15 anos que havia abandonado a escola e estava envolvido com más companhias no bairro. Inicialmente cético sobre aprender com uma criança mais nova, Carlos logo ficou impressionado com os conhecimentos de Manuela e começou a se dedicar seriamente ao aprendizado. A mecânica se tornou uma paixão que o ajudou a se afastar dos problemas e a ter uma perspectiva mais positiva sobre seu futuro. A transformação de Carlos não passou despercebida pela comunidade. Pais de outras crianças em situações de risco começaram a procurar o programa de Manuela, vendo nele uma oportunidade de seus filhos aprenderem uma habilidade valiosa e, ao mesmo tempo, se manterem longe dos perigos das ruas. O que havia começado como um projeto simples se tornou uma iniciativa de impacto social significativo. Adriana Costa, da concessionária, ficou impressionada com a iniciativa de Manuela e decidiu apoiar o programa financeiramente. Ela doou ferramentas básicas, materiais didáticos e até mesmo alguns carros velhos que poderiam ser usados para a prática. O apoio de Adriana transformou o programa de hobby em uma verdadeira escola técnica comunitária. A mídia local também começou a acompanhar o trabalho social de Manuela. Reportagens sobre a menina mecânica que ensina e transforma vidas apareceram em jornais e programas de televisão, trazendo ainda mais atenção para seu trabalho. Desta vez, porém, Manuela estava mais preparada para lidar com a exposição pública.
usando-a como plataforma para promover a educação técnica e inspirar outras crianças. O reconhecimento do trabalho de Manuela chegou ao conhecimento do prefeito de São Paulo, que a convidou para ser embaixadora de um programa municipal de educação técnica para jovens. A honra representava não apenas o reconhecimento oficial de suas contribuições, mas também a oportunidade de influenciar políticas públicas relacionadas à educação profissional. Durante a cerimônia de nomeação como embaixadora, Manuela fez um discurso que emocionou todos os presentes. Ela falou sobre a importância de acreditar no potencial das crianças, sobre como o preconceito pode limitar oportunidades e sobre seu sonho de ver mais jovens tendo acesso à educação técnica de qualidade. Suas palavras, vindas de uma criança de apenas 10 anos, carregavam uma sabedoria e uma maturidade que impressionaram políticos experientes. O sucesso do programa de ensino de Manuela inspirou outras oficinas da cidade a criarem iniciativas similares. Uma rede informal de escolas de mecânica comunitárias começou a se formar, com Manuela servindo como consultora e mentora para outros instrutores. Ela desenvolveu um currículo básico que podia ser adaptado para diferentes realidades e necessidades locais. Aos 11 anos, Manuela Rocha havia se tornado muito mais do que uma mecânica precoce. Ela era uma educadora, uma ativista social e uma fonte de inspiração para milhares de pessoas em todo o país. Sua história havia transcendido as fronteiras de São Paulo e chegado a outras cidades, onde jovens com talentos similares encontraram na trajetória dela a coragem para perseguir seus próprios sonhos. A oficina do Roberto havia se transformado em um centro de excelência técnica e social. Além dos serviços tradicionais de mecânica, o local agora abrigava salas de aula, laboratórios de prática e uma biblioteca técnica que Manuela havia criado com doações de manuais e livros especializados. O espaço se tornou um modelo de como negócios familiares podiam contribuir para o desenvolvimento da comunidade. O programa de ensino de Manuela havia formado sua primeira turma completa, e os resultados foram extraordinários. Dos 15 jovens que completaram o curso básico, 12 conseguiram empregos na área automotiva ou decidiram continuar seus estudos em cursos técnicos mais avançados. Carlos, o primeiro aluno de Manuela, havia se tornado seu assistente principal e demonstrava talento excepcional para ensinar crianças menores. Uma das conquistas mais significativas de Manuela foi a criação de uma bolsa de estudos para jovens de baixa renda interessados em educação técnica automotiva. A bolsa, financiada através de parcerias com concessionárias e empresas do setor, já havia beneficiado mais de 50 estudantes em todo o estado de São Paulo. O projeto se tornou um modelo nacional para iniciativas de inclusão social através da educação profissional. A fama internacional de Manuela chegou quando uma revista alemã especializada em automóveis publicou uma matéria extensa sobre seu trabalho. A reportagem gerou convites para participar de conferências internacionais sobre educação técnica e inovação na indústria automotiva. Aos 11 anos, Manuela se tornou a palestrante mais jovem da história da Conferência Mundial de Educação Automotiva. Durante sua apresentação na conferência internacional, Manuela falou sobre a importância de quebrar barreiras de idade, gênero e classe social na educação técnica. Ela apresentou dados sobre o sucesso de seus programas comunitários e propôs um modelo replicável de educação automotiva baseada na comunidade. Sua apresentação recebeu uma ovação de pé e resultou em convites para implementar programas similares em outros países. O reconhecimento internacional trouxe oportunidades incríveis, mas Manuela nunca perdeu de vista suas raízes e seus valores. Ela continuou morando no mesmo bairro, estudando na mesma escola e trabalhando na oficina do pai. Para ela, o sucesso só tinha significado se pudesse ser compartilhado com sua comunidade e usado para ajudar outras crianças a descobrir
e desenvolver seus talentos. Roberto e Maria Conceição observavam com orgulho e admiração a jornada extraordinária de sua filha. Eles haviam criado uma criança que não apenas alcançou sucesso pessoal, mas que usou suas habilidades para transformar vidas e inspirar mudanças sociais positivas. A pequena menina que brincava com ferramentas havia se tornado uma força transformadora em sua sociedade. Aos 11 anos, Manuela já havia definido seus planos para o futuro. Ela queria estudar engenharia automotiva na universidade, expandir seus programas educacionais para todo o país e, eventualmente, abrir uma escola técnica gratuita para jovens de baixa renda. Seus sonhos eram grandes, mas sua trajetória até então havia provado que idade não era barreira para realizar o impossível. A história de Manuela Rocha se tornou um símbolo de que talento, dedicação e generosidade podem superar qualquer preconceito ou limitação. Ela provou que uma criança pode não apenas sonhar grande, mas também transformar esses sonhos em realidade de forma que beneficie toda a sociedade. Sua jornada de uma menina curiosa para uma líder inspiradora demonstrou que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelas conquistas pessoais, mas pelo impacto positivo que se pode ter na vida de outras pessoas. A pequena mecânica de 10 anos que surpreendeu executivos em frente ao Hotel Imperial Palace havia se tornado uma das personalidades mais influentes do país na área de educação técnica. Sua história continuaria inspirando gerações futuras, provando que com paixão, determinação e um coração generoso, qualquer criança pode mudar o mundo. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.